Neste vídeo, um testemunho publicado no Jornal Mensageiro da Paz em maio de 1984, relatando o livramento de morte que os irmãos tiveram no grande incêndio ocorrido em Cubatão, São Paulo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. São quase meia-noite. A grande maioria dos moradores da Vila Socó, em Cubatão, São Paulo, já se encontra em casa. Alguns ainda jantam, outros conversam na sala, enquanto a maior parte se prepara para deitar e revigorar-se através do sono de um dia de trabalho e cansativo. Quando as energias foram gastas nas indústrias que, ao lado do progresso trazido para o município, têm sido duramente criticadas e acusadas de lançarem acima dos limites normais gases poluentes na atmosfera. Dentre aqueles moradores estão muitos crentes, vários dos quais tinham chegado do culto poucas horas antes. A igreja em Cubatão, sob o pastorado do irmão Josias de Almeida Silva, se propusera a realizar durante o mês de feriado uma série de cultos de oração, a fim de que as portas da despensa divina fossem abertas ainda mais sobre o povo de Deus. Numa daquelas reuniões, saturadas pela doce presença do Espírito Santo, uma irmã recebeu do céu a palavra profética nos seguintes termos: permaneçais em oração, porque grande será o pranto, mas os meus escolhidos eu irei livrá-los. A princípio ninguém preocupou-se com detalhes, pensando tratar-se de algo rotineiro, sem maiores consequências. Todavia, aquela mensagem constituía-se numa séria advertência da parte de Deus, como os fatos vieram demonstrar alguns dias depois. O silêncio desce sobre a Vila Socó. A noite é curta e precisa ser bem aproveitada para o descanso, porque aqueles que diariamente se expõem ao labor físico para ganhar o pão de cada dia. De repente, um forte cheiro de gasolina se espalha por todas as casas, trazendo medo e as marcas de uma tragédia que ocupou o primeiro espaço no noticiário nacional por algumas semanas. Enquanto diversos moradores saem para verificar o que está acontecendo, os outros permanecem dentro de suas casas na expectativa de que não seja nada demais. Quando menos se espera, um clarão forte invade a escuridão do céu e o fogo rapidamente começa a se alastrar e a destruir tudo quanto encontra pela frente. Ouvem-se gritos desesperados e o pânico toma conta de toda a vila. Muitos não conseguem fugir a tempo e se transformam, em questão de segundos, num monte de cinzas. Outros, porém, conseguem escapar daquelas chamas infernadas e correm apavorados de um lado para o outro, sem saberem que direção tomar. Considerado pelos laudos periciais como consequência de falha humana, o incêndio da Vila Socó repercutiu em todo o Brasil, dadas as grandes dimensões da tragédia. Mais de 700 mil litros de gasolina se espalharam por toda a vila, constituída sobre o mangue, à beira do litoral e junto ao oleoduto da Petrobras. Segundo dados não oficiais, cerca de 700 pessoas morreram, incluindo-se neste número os desaparecidos, cujos corpos foram completamente destruídos e soterrados sob os escombros dos barracos. Pelo tamanho da área atingida, não se pode admitir de modo algum que o número de mortos se tenha limitado aos dados oficiais. Em meio a essa catástrofe humana, alguém lembrou-se da profecia na igreja: os meus, eu irei livrá-los. Passados os dias, após todos os levantamentos, verificou-se que Deus cumprira a sua promessa, porque nenhum crente morreu na Vila Socó. Muitos foram atingidos em seus bens patrimoniais e deveriam, pela lógica, perecer naquela imensidão de labaredas.
mas lá encontrava o quarto homem passeando pelo fogo juntamente com os anjos dos exércitos celestiais para dar cumprimento à mensagem enviada por Deus à sua igreja algumas semanas antes. Para demonstrar que houve intervenção divina naquela terrível situação, Deus permitiu que alguns sinais ficassem evidenciados diante dos homens. A própria imprensa secular teve de admitir este fato ao acompanhar lance por lance o incêndio da Vila Socó. Veja-se como exemplo o caso de um grupo de 18 barracos, como ilustra a foto da primeira página, que não sofreu sequer um leve chamuscamento. Ali moravam diversos crentes que foram protegidos pelo Senhor. Sobre o assunto, o jornal A Tribuna de Santos, São Paulo, escreveu longa reportagem intitulada "A Ilha dos Crentes não ardeu, graças a Deus". Houve algumas tentativas de pessoas procurando explicar racionalmente as coisas que impediram de ser atingida pelo fogo aquela parte da vila, mas as próprias opiniões dos técnicos foram contraditórias e não chegaram a uma conclusão definitiva. A única explicação válida e admitida por aqueles que creem no poder de Deus é que de fato o milagre ocorreu. Mas o Senhor operou ainda outro sinal mais evidente que elimina de vez todas as dúvidas. A irmã Maria de Lourdes da Silva Martins acabara de chegar da igreja naquela noite e já se preparava para dormir juntamente com seus filhos pequenos. Viúva há 7 meses e praticamente sem nenhum recurso, sua situação ficaria insustentável se ela viesse a perder a casa. Quando o cheiro da gasolina tornou-se insuportável, ela saiu de casa com os filhos para ver o que se passava lá fora e não mais pôde voltar porque o fogo, iniciado a poucos metros de sua residência, já ardia alto. Sua mãe, que permanecera na casa de trás a esta altura, já deveria ter sido queimada. Sem ter condições de fazer qualquer coisa para impedir aquela tragédia, a irmã Maria de Lourdes, com os filhos, foi encaminhada para o centro que acolhia os desabrigados. Na manhã seguinte, depois de uma noite agitada, alguém chegou-se para ela e disse: "Sua casa não queimou e nem a da sua mãe, que fica atrás". Achando a história inacreditável, a irmã Maria de Lourdes foi comprovar com seus próprios olhos e, para sua surpresa e alegria, lá estavam as 2 casas de pé, enquanto tudo se mostrava destruído em volta. Nem mesmo as plantas foram alcançadas pelo fogo. Não havia ali qualquer vestígio que pudesse fornecer aos incrédulos alguns argumentos para contradizer a certeza de um milagre. Todos foram unânimes em reconhecer a intervenção sobrenatural de Deus, desde os humildes às mais altas autoridades. Para que a intervenção de Deus ficasse bem características, do lado esquerdo da casa, construída de tábuas, ficou um leve chamuscado com um pequeno furo provocado pelo fogo. Este ficou restrito àquele pequeno espaço, sem se propagar por outras áreas. Com uma outra irmã aconteceu diferente. Quando o incêndio já ia alto, ela não teve mais como sair pela porta da frente. Desesperada, procurou o socorro do Senhor, que lhe orientou para sair pelos fundos no meio do mangue cheio de detritos. Decidida, tomou nos braços o bebê de 19 dias, envolveu-o em mantas e, juntamente com os outros 2 filhos, a sua irmã, e todos passaram por uma fresta e saíram caminhando no meio daquela lama apodrecida. Ao chegar sãs e salvos do outro lado da rodovia Anchieta, foram atendidos pelos guardas rodoviários. O resultado deste livramento se reflete também no aspecto espiritual, pois muitas famílias se têm voltado para Deus, reconhecendo-o como soberano sobre toda a terra e começando a frequentar a filial da Assembleia de Deus de Cubatão, na Vila Socó, que, juntamente com o templo de outra igreja evangélica, permaneceu intacta na outra parte do bairro que não foi alcançado pelo fogo.
Cumpriu-se desta vez a promessa de Deus dada a Israel e que bem pode aplicar-se em algumas circunstâncias da Igreja. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.